Aristóteles compreende justiça a partir de duas lógicas distintas, mas complementares. Ele fala em justiça universal e justiça particular. Justiça universal é a perspectiva ampla de justiça, a ideia ampla de justiça que está relacionada com aquilo que nós já discutimos antes, que vincula a justiça com uma forma perfeita de excelência moral. Essa ideia de justiça tem a ver com o modo de vida, tem a ver com a, a forma como a justiça está construída dentro de uma sociedade. E a ideia de justiça universal aqui, ela está diretamente ligada com as leis que já estão implementadas numa cidade, que devem ser observadas pelo cidadão, porque para ele as leis valem para o bem de todos e para o bem comum. A justiça, as leis, se a ideia, se a lógica para a existência da polis tem a ver com o bem, né, com o bem comum, o bem universal para o seu cidadão, então ela necessariamente vai construir leis boas, leis que são uma expressão dessa excelência moral. Cabe, portanto, ao cidadão ser um observador estreito do conteúdo dessas leis e, portanto, da moral da cidade, da moral da comunidade e da moral política. Observar as leis é observar a virtude, né, da polis e, portanto, uma coisa necessariamente está vinculada à outra. Nessa perspectiva universal, o injusto é a não observância das leis, o impulso fundamental que leva as pessoas a não observar a lei. Dentro da lógica da justiça particular, ela seria aquela justiça que se aplica ao caso específico, não a ideia universal da justiça, não vinculada ao princípio natural da observância ou não das leis, mas já a aplicação do caso. A gente já está pensando aqui em situações específicas em que a lei será aplicada. Ele fala em justiça distributiva, retributiva e também na reciprocidade excepcional. A justiça distributiva, nas palavras do próprio Aristóteles, seria uma das espécies de justiça em sentido estrito e do que é justo na acepção que lhe corresponde. É a que se manifesta na distribuição de funções elevadas de governo ou de dinheiro, ou das coisas que devem ser divididas entre os cidadãos que compartilham dos benefícios outorgados pela constituição da cidade. Pois em tais coisas, uma pessoa pode ter participação desigual à de outra pessoa. O que significa isso? É muito comum que se interprete a ideia de justiça distribuída contida na obra do Aristóteles como justiça distributiva na nossa acepção atual, né, que está relacionada à distribuição de renda, né, então uma série de coisas, a ideia de justiça social. Obviamente não é a isso que o Aristóteles se refere. Ele pensa única e exclusivamente aqui na ideia do tratamento justo para os cidadãos, que são igualmente cidadãos, por parte do Estado. Ninguém deve ser tratado com inferioridade. Por exemplo, se uma cidade descobre minas de prata e essa mina de prata é propriedade da polis, propriedade estatal, os recursos serão distribuídos a cada cidadão segundo a sua própria condição de cidadania. Por exemplo, as mulheres não vão receber nada, os escravos não vão receber nada, mas o cidadão deve receber em condição de igualdade. Nenhum cidadão pode ser tratado diferente pela polis. Nenhuma pessoa pode ser tratada com inferioridade em relação a outra se essa condição de inferioridade não está dada a priori. Né? É isso que se refere à ideia de justiça distributiva. Para pensar um exemplo moderno, né, de assim, como colocar a justiça distributiva no nosso contexto atual, vamos pensar aqui em relação de gênero. Então vejam, lá na Antiguidade Clássica, lá na Atenas desse período histórico, né, a mulher não era cidadã, portanto, né, não participava da política e tinha direitos diferentes dos homens. Aristóteles pensava claramente na mulher como sendo inferior ao homem, como tendo uma natureza, inclusive, inferior à do homem. Hoje, isso é completamente diferente. Né? A cidadania ela não perpassa essa questão de gênero, portanto, mulheres e homens são igualmente cidadãos diante da lei. Portanto, eles não podem ser tratados de forma diferente, não podem ser tratados de forma distinta. Nenhuma mulher, por exemplo, pode ser tratada em condição de inferioridade
com base numa questão de gênero. O que significaria isso? Imagine uma situação em que uma mulher e um homem, os dois trabalham na mesma empresa, exercendo exatamente a mesma função, né, possivelmente com a mesma eficiência, mas a mulher recebe menos do que o homem. Esse seria uma clara situação, um claro exemplo em que duas pessoas que possuem condição de igualdade estão sendo tratadas de forma desigual. E isso, do ponto de vista dele, seria injusto. Uma outra situação parecida com essa seria aquela em que, né, não é necessariamente uma situação legal, mas é uma situação típica do cotidiano. Né? Um casal, o homem e a mulher, os dois trabalham fora, moram juntos, e quando eles chegam em casa, após um dia de trabalho duro, de trabalho árduo, a mulher vai para a cozinha, né, fazer a comida, vai limpar a casa, vai cuidar dos filhos, fazer o que tem que fazer, e o homem senta na frente da televisão e vai, né, relaxar. Isso claramente seria uma condição típica do cotidiano em que duas pessoas que deveriam estar em condição de igualdade, né, elas se comportam, elas são tratadas, elas possuem, no final das contas aqui, um tratamento desigual. A mulher é tratada de forma desigual pelo marido porque ele não a vê como uma igual. Ele não permite que ela descanse tanto quanto ele, apesar de não haver nenhuma explicação do ponto de vista jurídico para isso, do ponto de vista de status, né, de cidadania. Ela é tão digna quanto ele, ela é tão merecedora quanto ele de descanso. Os dois são parceiros, os dois trabalham fora. Diante da lei, os dois são iguais. No entanto, ele vai ter o direito a descansar e ela não. Essa seria uma situação em que a distribuição das benesses, a distribuição até aqui do lazer e do descanso é desigual. Mas ela é desigual aqui entre iguais. Então, veja, os dois seriam igual direito ao descanso, mas uma do ponto de vista prático não consegue aproveitar desse direito e o outro sim. É isso que o Aristóteles se refere quando ele fala em justiça distributiva, perspectiva distributiva de justiça, quando, né, as benesses não estão sendo distribuídas de forma equitativa do jeito que deveria. A justiça retributiva, segundo Aristóteles, é aquela que desempenha uma função corretiva nas relações entre as pessoas. Ela se divide, segundo ele, em dois tipos. Aquele que deriva de ações voluntárias e a que deriva de ações involuntárias. A que deriva de ações voluntárias, para dar um exemplo aqui, seria: pense num empréstimo a juro, pedir dinheiro emprestado. Né? Então, isso parte de uma ação que foi minha, foi eu que pedi o dinheiro emprestado. Mas o sujeito que me emprestou dinheiro, um agiota, ele me cobrou juros abusivos, está me ameaçando. Então eu posso recorrer à justiça para que esses juros abusivos não sejam cobrados. Ou seja, a justiça vai agir aqui para retificar uma situação que deriva das interações sociais. Nesse caso, de uma ação que eu tomei voluntariamente, mas que ainda assim acabou me causando mal. Agora, você imagina, por exemplo, sei lá, eu comprei uma casa, eu comprei um terreno, né? Isso partiu de uma ação que foi minha. Mas essa compra, na verdade, ela é uma compra muito problemática porque os documentos, né, desse terreno não estavam em ordem, ou o terreno não era exatamente aquilo que eu estava imaginando, né? O vendedor mentiu para mim em relação às características do terreno ou da localidade. Então eu posso recorrer à justiça para retificar essa situação. A ação partiu de mim, mas ainda assim o resultado foi injusto, portanto eu posso recorrer à justiça para retificar essa situação. Mas uma ação retributiva pode advir também de uma ação que é involuntária, ou seja, não fui eu que dei origem, não fui eu que deliberadamente me coloquei nessa situação. Imagine um caso em que alguém invade a minha casa e rouba algo que seja da minha propriedade. Né? Alguém fez isso comigo, eu não tive nenhuma ação específica nessa situação, mas uma justiça foi cometida, alguém subtraiu algo que me pertence. Eu posso recorrer à justiça para tentar
reaver aquele bem. E a ideia de justiça retributiva do Aristóteles tem a ver com, inicialmente aqui, né, nessa primeira parte, retribuir ou devolver exatamente o bem ou, na medida do possível, a ação tanto da maneira mais justa possível. Então, se alguém roubou, sei lá, o meu notebook, esse meu notebook será devolvido, certo? Agora, há situações em que essa reciprocidade ela é impossível. Por exemplo, alguém destrói um desenho, né, que muito significativo para mim, que a minha mãe fez, por exemplo, antes de morrer, e aquilo tinha para mim um significado muito profundo, era uma coisa muito importante para mim. A destruição disso é uma coisa que não tem preço, não tem como alguém devolver, refazer o mesmo desenho e devolver para mim. Então, essa retribuição não vai mais poder ser em espécie, mas ela vai ter que ser feita em algo que o valha, portanto, provavelmente em dinheiro. Então, nesse caso, eu vou recorrer à justiça, né, para reclamar do mal feito. Alguém me prejudicou destruindo algo que era muito importante para mim. Como isso não pode ser reavido, a devolução vai ser feita de outra forma, muito provavelmente em dinheiro. Então, essa seria a reciprocidade excepcional. Eu vejo que em todos esses casos, o Aristóteles está falando em relações com a observância da lei. Por isso, a ideia da justiça particular ela é subjacente à ideia de justiça universal. Ou seja, ela é parte daquilo que tem a ver com a observância das leis. Outro elemento muito importante dentro da obra do Aristóteles é a intencionalidade, que é inclusive o que justifica depois todo o dolo, né, do sistema penal, né, o Código Penal. Então, o que é intencionalidade? É aquilo que dá origem aos atos. Então, o que define se um ato é virtuoso ou não, né, e se ele é vil ou não? Segundo Aristóteles, os atos, as atitudes que cada pessoa toma, elas têm em geral relação com princípios como coragem e lealdade, por exemplo. Isso ele vai chamar de virtudes voluntárias. Ou princípios como o medo e a obrigação, que ele vai chamar de virtudes involuntárias. Né? As virtudes involuntárias, fundamentalmente, não são virtudes, ou elas não geram atos virtuosos. As virtudes voluntárias, sim. Então, aquilo que eu fiz, se eu fiz por coragem e lealdade, por exemplo, se eu me alistei no exército para defender a cidade, né, com base no princípio da coragem, né, eu fiz isso por lealdade aos meus cidadãos, eu fiz isso por um valor, para fazer prevalecer um valor. Então, essa é uma atitude virtuosa. Mas se eu fiz isso só por medo ou por obrigação, fiz isso só pelo medo do julgamento, né, dos meus concidadãos ou porque eu fui conscrito, então isso é uma atitude que não gera virtude, não é uma atitude virtuosa. Então veja, se ele está no exército para defender a cidade de uma ocupação estrangeira, em tese poderia ser interpretado como um gesto profundamente valoroso por parte de qualquer cidadão, mas não necessariamente se a intenção desse ato, se aquilo que motivou o meu ato não era fundamentalmente uma virtude voluntária, então o meu ato não é virtuoso. Então, as ações que as pessoas cometem devem ser julgadas pela intenção, por aquilo que as motiva a fazer tal coisa, e não necessariamente pelo ato. Então, veja como isso se liga lá à régua de Lesbos, né? O princípio de que cada caso é um caso e necessariamente a justiça se aplica com base na situação concreta. Isso significa também que uma ação é justa ou injusta, né, com base nesse mesmo princípio, com base nesses mesmos valores. Então, o que é uma conduta dolosa? Ela é baseada não no ato que foi cometido, mas com base numa intenção que é criminosa. Aquilo que eu fiz vai ser considerado crime ou não, não com base na ação, mas com base na intenção.
Isso vale para praticamente todos os atos que o sujeito possa eventualmente cometer em sociedade. Você imagine uma situação em que o sujeito se aproxima de uma moça e dá um beijo, né? Se essa intenção era uma intenção agressiva, ou seja, eu nem conheci a moça, fui lá e dei um beijo nela, obviamente isso é uma ação vil, né? Isso é um crime, né? Tipificado no nosso Código Penal. Mas, se a minha intenção não era criminosa, se a minha intenção não era uma intenção vil, né? Se eu conhecia essa moça, a moça era minha esposa, por exemplo, né? Dei um beijo, o ato em si não é um ato criminoso. Então você vê, uma coisa tão simples, né? Como um beijo, ou mesmo uma, o ato de passar a mão na cabeça dela, né? Uma coisa muito simples, isso pode ser considerado uma coisa profundamente ofensiva, né? Dependendo do contexto, dependendo da situação. Então, aqui o contexto e a intenção são absolutamente definidores daquilo que tipifica um crime ou não. Dentro dessa lógica de ser profundamente sistemático na ideia de definir, tipificar, né, compreender o significado de cada ação, de cada coisa, de cada objeto que está sendo estudado, né, o Aristóteles dá um passo além quando ele pensa no que significa o crime e uma atitude justa ou uma atitude injusta. Então vejam, a atitude em si significa muito pouco. A atitude precisa ser compreendida com base no contexto e numa intencionalidade. Uma atitude injusta é aquela que tinha o objetivo de causar o mal, e uma atitude justa é aquilo que tinha um objetivo deliberado, com base numa intenção virtuosa e no comportamento virtuoso de promover o bem. Então, pessoal, concluindo, para o Aristóteles, a ética e a política são a ciência por excelência. Tudo isso porque para ele não há dissociação entre ambas, né? Na opinião de Aristóteles, o homem é um animal político porque ele é fruto do desenvolvimento social construído numa relação ética, né, de convivência com o seu concidadão, de convivência dentro de uma comunidade, e essa comunidade que dá sentido à vida, dá sentido às virtudes, dá sentido à política e, portanto, vai dar sentido ao direito e à justiça. Fora dessa lógica, fora do âmbito da polis, da política, de uma organização social, né, que permite a convivência entre os homens com o objetivo de promover o bem, não há justiça. Certo? Então é isso. Muito obrigado.